Vamos ficar com o resumo desta segunda-feira, 28 de fevereiro, da novela O Cravo e a Rosa. Bianca descobre que quem escrevia as cartas o tempo todo era Edmundo, não Heitor. Edmundo chega em casa com a ajuda de Dalva e Celso. Ele vê Bianca lá. Ela diz para ele, era o senhor o tempo todo que escrevia as cartas que Heitor assinava. Edmundo tenta falar e diz, Bianca, eu... Ela diz que não adianta negar, eu encontrei a cópia da última carta que Heitor me mandou. Meu Deus, como é que eu pude ter sido tão boba em acreditar que Heitor iria me mandar versos, ia me escrever coisas bonitas. Ela pergunta como ele pode ter enganado ela dessa maneira. Edmundo diz que ele queria ver ela feliz. Bianca diz que ele enganou ela. Eu nunca mais quero falar com você, professor. Celso vai atrás de Bianca para acompanhá-la. Dalva diz para Edmundo ficar deitado para descansar a perna. Ele diz que ele queria era correr atrás de Bianca para explicar tudo o que aconteceu. Dalva diz que queria, mas não pode com esse tornozelo torcido. Fique tranquilo, professor, o Celso foi atrás dela e a levará para casa. Bianca vai ficar bem, outro dia vocês conversam. Edmundo pergunta quando. Dalva diz quando ela quiser. Bem, até agora eu não sei o que aconteceu, mas deve ter sido algo grave. Porque ela ficou tão transtornada, eu vou fazer um chá. As duas vão saindo do quarto e Edmundo pede para Candoca ficar. Eu preciso conversar com você. Candoca fica e olha séria para Edmundo. Foi você, não foi? Foi você que entregou a carta para Bianca? Candoca diz que ela viu quando Heitor estava copiando a carta. Coloquei no meio de um livro de poesias e dei para Bianca ler enquanto esperava. Sim, professor, eu planejei tudo. Edmundo pergunta por que ela fez isso com ele. Candoca diz que não era justo enganar a Bianca para sempre. Edmundo diz que ele pensou que ela fosse amiga dele. Eu estou completamente decepcionado com você. Eu fiz o que devia fazer, professor. Agora descanse. Edmundo se pergunta se um dia Bianca irá perdoar ele. Bianca chega em casa acompanhada de Celso. Ela diz que fica grata por ele ter acompanhado ela. Ela deveria oferecer alguma coisa para ele, mas ela prefere ficar sozinha. Ele diz tá certo. Mimosa pede para Bianca contar para ela o que aconteceu. Bianca diz que ela foi miseravelmente enganada. Você acredita que as cartas que Heitor me mandava não eram escritas por ele? Mimosa pergunta por quem eram escritas. Bianca diz pelo professor Edmundo. Mimosa fica de boca aberta. Eu fui visitá-lo na casa de Dona Dalva porque ele estava doente. Enquanto eu esperava ele chegar do médico, eu abri um livro e de dentro do livro caiu uma carta. A cópia da última carta que Heitor me mandou. Meu Deus, eram as mesmas palavras. Era a mesma carta, Mimosa, só que com a letra do professor. Mimosa fica com pena dela e diz que bem que ela achava estranho, porque parecia que Heitor era duas pessoas, um aquele que te beijava e o outro que te escrevia coisas tão bonitas. Como deve ser horrível ser enganada desse jeito, você deve estar despedaçada por dentro. Bianca abraça Mimosa e diz que é horrível. Mimosa pergunta o que ela vai fazer agora. Bianca diz que precisa da ajuda dela. Ela queria que ela marcasse um encontro com Heitor. Por favor, Mimosa, é um caso de vida ou morte. Catarina pergunta a Petrúquio o que ele diz para ela sobre esses percevejos no colchão dela. Petrúquio diz que não tem jeito, o pior é que vai ter que queimar o colchão. Catarina questiona como esses percevejos foram parar no colchão dela. Calixto diz que percevejo é um bicho ruim. Ele caminha pelo colchão, pelas roupas. Catarina pergunta se ele está querendo dizer que a roupa dela também está cheia de percevejo. Calixto faz cara que é. Petrúquio diz que tá, e ele tá achando que vai ter que queimar as roupas dela também, e passar vinagre nos cabelos. Catarina fica horrorizada e pergunta se o cabelo dela não vai cair. Petrúquio diz que se ela ficar com a cabeça igual a um ovo, a gente pode ver uma peruca para você. Agora vai tomar um banho com vinagre e ficar de molho para matar os percevejos afogados. Petrúquio diz a Calixto que o mundo dá voltas. Há pouco tempo ela colocou ele para lavar o chão. Agora aparecem esses percevejos. Parece que é castigo. Os dois acham graça. Catarina, tomando banho, grita por Neca. Lindinha diz sorrindo para Januário que agora Catarina vai embora. Olha lá o seu Petrúquio saindo com o colchão. Petrúquio e Calixto saem com o colchão de Catarina da casa. Januário diz a Lindinha que agora ela está devendo essa para ele. Lindinha pergunta se ele só pensa em cobrar os favores que ele faz. Você não tem generosidade no coração? Fez o favor, tá feito. Ele diz que ela jurou que ela deixava ele fazer cosquinha nela. Ora, mas eu já disse que não gosto. E ele diz que promessa é dívida. Ela diz depois, Januário, depois. Agora eu quero ver eles queimarem o colchão.
A Catarina deve estar louca da vida. Petrúquio cheira o cabelo de Catarina e diz que tá pura salada. Ela manda ele engolir as palavras dele, porque se o colchão dela está cheio de percevejos, é porque a fazenda dele é um chiqueiro. Ela diz a Petrúquio que ele deve esse hobby para ela. É de seda chinesa. Catarina manda Petrúquio parar de rir e diz que ela quer um colchão novo. Petrúquio diz onde é que ele vai arrumar um colchão novo assim de repente. Catarina diz que isso não interessa para ela. Ela não tem onde dormir. Ô, meu favo de mel, não fala assim. Você pode dormir no meu quarto. Ela grita nunca. Já na casa de Cornélio, o telefone toca e Dinorá diz que só pode ser os sequestradores. O investigador atende o telefone. Mimosa diz a Bianca que completaram a ligação. Ela vai disfarçar a voz para não perceberem que é ela. Faz muito bem, Mimosa. Mimosa imita a voz de homem e diz que precisa falar com o Heitor. O investigador diz que é alguém a mando dos bandidos, está disfarçando a voz e quer falar com o Heitor. Cornélio pergunta se eles não se enganaram e falaram Cornélio. Eu ouvi perfeitamente, eu não sou surda, eles falaram Heitor. Dinorá pergunta se ele vai insistir com o investigador. Você quer colocar em risco a vida de mamãe? É natural que queiram falar com o Heitor, é filho dela. Dinorá chama Heitor. Ela diz que um dos membros da quadrilha que raptou a mãe deles quer falar com ele. Ele estranha e diz comigo. O investigador diz que chamaram pelo nome dele e pede para ele não deixar perceberem que alguém da polícia está acompanhando o caso. É mais seguro. Heitor diz sim, senhor, mas eu não sei o que eu vou falar. Cornélio pede para deixarem ele falar. Dinorá diz não, Cornélio. O investigador diz, Eureka, como eu não havia pensado nisso antes. Heitor, ele não conhece a sua voz. Eu posso fazer de conta que eu sou você e conduzirei as negociações. Heitor diz que é melhor assim. Ele diz alô, Heitor falando. Mimosa diz que não está reconhecendo a voz dele, mas você sabe quem está falando, não sabe? O investigador diz sim, e eu estou um pouco rouco, meio gripado. Sim, eu sei quem está falando. Mimosa diz que uma pessoa que ele sabe quem é precisa marcar um encontro. Mimosa continua, aonde? No lugar de sempre, e desliga o telefone. Ela diz a Bianca, pronto, está feito, ele veio. O melhor é que quem atendeu primeiro nem percebeu que fomos nós. O investigador diz que agora ele entende tudo. Então o senhor planejou o rapto da senhora sua mãe? Heitor, você está preso. Heitor diz, eu? Cornélio e Dinorá dizem ele? Então o senhor mandou raptar a própria mãe para ficar com o dinheiro do resgate, não foi? Heitor diz que deve estar vendo algum grande engano. Dinorá diz que ela também está confusa. Heitor e mamãe se adoram desde bebezinho que Heitor é o xodó de mamãe. Eu já vi coisas do arco da velha. Eu já vi mulheres que traem os maridos e depois tratam de ficar com o dinheiro deles. Eu já vi até filhos que enganam os próprios pais. Genros que mandam eliminar as próprias sogras. Cornélio diz que é impressionante. Heitor repete que deve estar vendo algum grande engano. Pense comigo, se eu tivesse envolvido no caso, por que eu daria o telefone para o senhor? Eu mesmo falaria, eu não entregaria o ouro aos bandidos. Ele diz, hã? E aponta novamente a arma para Heitor. Quer dizer, a pista ao investigador. Ele diz, faz sentido, mas a pessoa que estava no telefone estava disfarçando a voz, era uma mulher. Dinorá diz, era uma mulher, por que o senhor não disse antes? Era a Mimosa. A tonta sempre disfarça a voz quando liga para cá amando de Bianca, a namorada de Heitor. Heitor pergunta qual foi o recado. Disse que era para vocês se encontrarem no mesmo lugar, mas me pareceu ser um código. No mesmo lugar só pode ser o jardim da casa de Bianca. Com licença, eu preciso ir. Rufino diz a Josefa que ele vê que ela finalmente voltou a tricotar o suéter dele. Ela diz que nunca deixou de tricotar. Às vezes ela fica um pouco cansada, debilitada, devido à pouca comida que eu tenho recebido. Ele diz que acha que ela está engordando de tanto comer coisas boas. Mas eu ainda não comi meu doce de leite com queijo branco. Eu adoro. Rufino pergunta se ela acha que ele não tem mais nada para fazer na vida do que ficar buscando comida para ela. Mas a sua obrigação é cuidar do refém. E cá para nós, você se esbalda com a minha comida. Mas fique certo que o doce de leite que vier é só meu, ou eu não termino o suéter. Rufino diz que ele não pode negar que o suéter está ficando bonito. E que ele sempre quis ter um tricotado à mão. Enfim, tudo está terminando. Ela diz que não entendeu e pergunta terminando o quê? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela diz depende, se for uma pergunta íntima, não, porque eu sou uma senhora virtuosa. Eu não quero saber das suas intimidades, faça-me o favor. É uma pergunta bem mais simples. Ela diz, diga. Ele pergunta se ela sabe nadar. Ela diz o quê?
Ele disse: se não sabe, trate de aprender. Eu estou decidido. Se não pagarem o valor total do resgate, eu vou atirar a senhora no rio Tietê. Josefa diz: mas que maldade, como é que pode? Você tem coragem? Você não vai ter remorso de fazer isso? Como a pobre senhora, incauta, desamparada, anciã, que podia ser a sua mãe? Rufino diz que é capaz dele ganhar uma medalha por livrar o mundo de uma peste como a senhora. Prepare-se, vai nadar. Ela diz: parece um peixe, eu já estou me vendo no fundo. Antes de ir embora, ele diz novamente: tricote. Toca o telefone novamente na casa de Cornélio. Dinorá atende e manda a Mimosa parar de disfarçar a voz. Rufino diz que se ela chamar ele de Mimosa outra vez, ela será a próxima. Dinorá tomou um susto e grita: é ele, o bandido. O investigador diz: pode deixar que eu atendo. Dinorá diz: não, ele quer falar com Cornélio. Eu vou fingir que sou Cornélio. Cornélio diz: não, é melhor que eu fale. É o rapto de Dona Josefa. Vamos agradar os bandidos. Eu vou falar, eu negocio. O bandido diz a Cornélio que ele quer a entrega do dinheiro num lugar esmo, uma fazenda. O investigador fica olhando para a cara dele desconfiado. Joana diz a Manuel que ele está trabalhando muito. Ele diz que faz o que pode. Ela pergunta se ele tem orgulho de ser caixeiro viajante. Ele responde muito e mente dizendo que ele veio de baixo e ela sabe. E ser caixeiro viajante é um orgulho para mim. Toda vez que um caixeiro viajante chega numa cidade, ele é respeitado. As mercadorias que ele traz são novidades, todo mundo tem curiosidade, todo mundo tem interesse, mesmo que não compre muito. Joana diz que é por isso que ela não briga com ele e não vai forçar ele a comprar o bar. Eu sei que você tem orgulho em ser caixeiro viajante. Se não fosse, eu acho que eu não aguentaria outra profissão, não é? Ele diz: de jeito nenhum, mas por que tantas perguntas? Joana diz: por nada, eu quero dizer que seja o que for, eu sempre vou sentir orgulho de você. Celso diz a Candoca que ele acha que ela fez muito mal em fazer o que fez. Ela diz que Bianca é amiga dela, ela não podia se enganar eternamente. Dalva diz que Candoca tem razão. Candoca continua dizendo que ela percebeu que o professor Edmundo estava trocando as cartas por aulas de boxe e ia acabar se quebrando, como aconteceu. Celso diz que então ela fez isso foi para ajudar o professor Edmundo e pergunta por que tanto interesse assim nele. Ela diz que não tem nenhum interesse em especial. O professor Edmundo é hóspede da minha mãe, é um amigo da família. Pois saiba que eu não gosto nada disso. Candoca diz que ele está exagerando nos ciúmes. Dalva diz que ela é obrigada a concordar com Candoca. Não há motivos para ciúmes. Eu ficaria surpreso se a senhora não defendesse sua filha. A senhora sempre concorda com o que ela diz? Dalva diz que assim ele ofende ela. Fábio chega na pensão todo despenteado e Celso já imagina o que seja. Ele acha graça. Celso paga a Fábio porque ele ganhou a aposta e o parabeniza por ter conseguido. Fábio diz que foi como uma gata grande pegando um ratinho. Pelo menos você virou homem. E homem eu sempre fui. Mas pelo que eu percebi foi ela quem te agarrou primeiro. Fábio diz: o que importa, eu ganhei a aposta, é o que vale. Celso manda ele provar que é homem mesmo, conquistando a outra, a Bárbara. Fábio diz que Celso pensa que ele tem medo. Fábio manda Celso entregar o dinheiro de volta para a dona Dalva guardar, porque ele aceita a proposta. Agora, se você perder outra vez, você vai engraxar os meus sapatos durante o ano todo. Celso diz a Fábio que se ele perder, ele que vai ter que engraxar os sapatos dele de pelica. Petrúquio manda a Catarina dizer logo de uma vez onde ela vai dormir, se não é no quarto dele. Catarina diz que o problema é dela, ela vai dar um jeito. Petrúquio manda ela pensar bem, porque a mulher deve dormir com o marido no quarto, é a lei da igreja. Catarina diz que não foi isso que eles combinaram. Cornélio pede ajuda a Petrúquio para quando ele for entregar o dinheiro para soltarem a sogra dele. Petrúquio pergunta por que ele não deixa logo essa cobra jararaca com os bandidos. Cornélio diz bem que ele queria, mas confia em mim. Ele diz: tá certo, tio, se o senhor está pedindo, eu faço. Catarina se pergunta: e agora onde é que eu vou dormir? Lindinha dá ideia para Catarina dormir no estábulo. Ela diz: com as vacas? Lindinha diz: ou é com as vacas ou é com o seu Petrúquio. Catarina diz que ela prefere as vacas. Bianca diz a Heitor que ele enganou ela, que era tudo mentira, não foi você quem escreveu as cartas. Heitor vê a carta com a letra de Edmundo e diz a Bianca que ele pode explicar tudo para ela. Eu não quero ouvir as suas explicações, Heitor, adeus. Heitor irado diz que só pode ter sido ele, mas eu acabo com esse professor. Marcela chega de viagem.